As histórias ao redor do fogo costumam ter sempre um clima de suspense, um clima diferente. E é assim que começa a história desse livro. Nós temos um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira, a volta do parafuso, né, também conhecido como a outra volta do parafuso. Eu tenho aqui as duas versões, né, os dois títulos, mas se trata da mesma história com traduções diferentes. E aqui a gente tem uma das mais tenebrosas histórias de horror, né? É o clássico, é o mais conhecido do Henry James, né? Esse escritor que tem muitas narrativas com artimanhas assim, de horror, de terror e de suspense. Nessa história a gente tem um casal, né, de irmãos, que é a Flora e o Miles, que perderam os pais num acidente na Índia. E é chamada uma moça para cuidar dessas crianças. Então, quando ela chega na casa, ela percebe que a casa tem várias assombrações, né? Mais basicamente de dois criados anteriores que trabalharam naquela casa. E essa moça que vai para lá achando que é o trabalho dos sonhos, né? Que ela vai ter então esse cuidado, vai poder crescer como governante daquela casa, cuidando daquelas crianças, se vê assim de uma forma impotente de proteger as crianças dessas aparições. Mas ao mesmo tempo as crianças fazem demonstrações de inteligência assim muito aguçadas. É uma história muito surpreendente que começa então com esse grupo de pessoas ao redor do fogo e quando se evoca então essas histórias de terror. E um dos caras fala: eu vou contar uma história que a minha amiga me contou e foi ela que viveu essa história. Então a narradora, que é inominada, é essa amiga do cara que começa a contar. Então a gente tem uma história dentro da história, né? Essa circunstância ao redor do fogo daí remete a essa história que a moça contou que ela viveu. E essa narradora é inominada, é ela que narra todo o livro, né? Então a gente tem essa visão do medo, né, do obscuro em primeira pessoa, mas tem não sabemos o nome dessa moça. A gente tem que saber que em pano de fundo, numa obra como essa, tem uma questão, por exemplo, naquela época, ali no século XIX, as moças que não se casavam até os 20 anos, muitas vezes eram chamadas de histéricas. E é o caso dessa preceptora, né? Então essa professora, essa moça que vai cuidar das crianças, ela já tá nessa idade e ela também nunca se casou, tanto é que ela é chamada para ser a governanta. E dentro dessa confusão, ela tem uma mulher dentro da casa que a ajuda a tomar as decisões em relação às crianças, quando as crianças veem os fantasmas. E ela também passa por essa tarja, né? Ai, não, é histérica, ela tá imaginando coisa, né? Não tem nada disso, não. Então, é uma história muito surpreendente. Se você não leu ainda A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, né? Henry James, super recomendo que você conheça essa história.